estarem aqui connosco, o que me dá muita alegria, portanto, muito obrigada. Como já certamente verificaram, a mim cabe mais a parte literária. Concretamente, aquilo que se refere a traduções e, muitas vezes, a análise também daquilo que vejo e que realmente me interessa. Muito concretamente, hoje resolvi particularizar mais um bocadinho e falar-vos de uma experiência que tive, que eu achei muito interessante, quando me foi dado traduzir o poema que se chama A Cantos. Claro que este título acicatou-me a curiosidade pelo facto da nossa revista se chamar A Cantos. E pus-me a traduzir. E tenho a dizer-vos que, quando comecei a traduzir o poema, estava longe de imaginar o que nele iria encontrar e o entusiasmo que ele me iria proporcionar, pois, na verdade, a primeira leitura que fiz dele pouco me disse. Parecia estar perante frases soltas, sentindo dificuldade em encontrar, muitas vezes, o fio condutor. Contudo, esse facto e o título do poema, A Cantos, que se encontrava até em latim, acicatou a minha curiosidade e levou-me a parar e ler e reler o poema com atenção. E tenho a confessar que, à medida que nele ia penetrando, o meu entusiasmo ia aumentando, até que cheguei ao fim, rendida ao facto de, na minha opinião, estarmos perante um texto de enorme interesse e valor. E então é assim, um apontamentozinho acerca da essência que eu encontrei naquele poema. Os recursos estilísticos usados e o facto do texto estar direcionado para um tu que lhe serve de sujeito e em que nós somos envolvidos como sujeito oculto, permite que nos sintamos a deambular durante um dia com o autor pela Turquia, com ele percorrendo ruas, museus, monumentos, restaurantes, etc., chegando ao fim com aquela sensação inefável de quem soube viver um dia pleno de beleza. Pleno de beleza. Uma das formas porque isso se processou, e é uma das características bem patentes neste texto, é a sua forte sinestesia, pois nele todos os sentidos estão envolvidos. Até nós chegam cheiros, sons, paladar, o tato, todos eles provenientes de múltiplas vivências que o autor vai experimentando ao longo do dia. Contudo, houve aqui um sentido que eu não mencionei. Contudo, penso poder afirmar que, em posição de destaque, temos o sentido da visão. Foi por isso que eu não mencionei há bocadinho. Para destacar que em posição de destaque estava a visão. Uma visão atenta e apurada a tudo o que o rodeia. Admito que este é um sentido importante e que exige uma atenção especial. Já Goethe o reconheceu ao acentuar a necessidade de se fazer uso do feixe de luz que o verdadeiro olhar irradia, usando a luz às seguintes palavras. Eu digo em português, claro.
Se os meus olhos não fossem solares, nunca o sol poderiam ver. Se não tivéssemos de Deus os poderes, como iria o divino, como nos iria o divino extasiar? Fim de citação. Também entre nós, Alberto Queiro dizia o seguinte: o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. Portanto, é também uma forma de nos chamar a atenção da importância do olhar. Também Gabriela Lansol irá, se calhar, um bocadinho mais longe, quando afirma o lugar de alguém é fundamentalmente o olhar. O lugar de alguém é fundamentalmente o olhar. E depois faz um traço, como é muito característico dela, que é como que a convidar-nos a entrarmos ou a sentirmos o silêncio eloquente que se desprende das suas palavras. E acrescenta ainda, mais à frente, sou um ser preocupado constantemente em olhar com atenção para. Isto a Gabriela Lansol. Nesta sequência, também eu defendo que o processo de olhar, de observar, vai para além do uso do sentido da visão. É necessário parar e deixar que o tal silêncio eloquente que eu mencionei e que se desprende de todas as coisas venha até nós e se interligue com a nossa subjetividade. E talvez resida aí, nessa forma de olhar, o primeiro passo para a compreensão de tudo o que nos rodeia, a arte, a poesia e até os outros. Em última análise, podemos dizer que é quando reparamos no outro, na essência do seu ser, que o homem se humaniza e só assim a vida merece ser vivida e tem sentido. Por tudo isto, e voltando ao tema em questão, ao poema em questão, fui levada a analisar com cuidado a forma como o autor usa o sentido da visão. E então, é verdade que, como já mencionei, há neste poema um grande pendor sinestésico que o autor usa para chamar a atenção no trajeto que vai percorrendo. Ele diz: tilintam os chocalhos, dás umas dentadas, apontas um salmonete, sentes o cheiro, passas os dedos, etc. Contudo, nesta deambulação, apenas 2 vezes ele prendeu o seu olhar. Uma delas foi ao contemplar Lesbos ao longe. Ele diz: contemplas Lesbos para lá do Golfo, onde há luzes que brilham ao longo da curvatura da baía. Sente-se aqui, eu pelo menos sinto, um prazer de contemplar uma coisa bela. Esta foi a fruição, com certeza, de um momento de beleza. Mas há outro vocábulo, tanto ou mais significativo, com tanta ou mais força do que este. É o verbo observar, que se encontra na frase, eu digo em português, que ele diz: observa as folhas de acanto esculpidas. Foi a única vez que ele falou no acanto. E ele diz: observa as folhas de acanto esculpidas. Em inglês é you note carved acanthus leaves. You note. Portanto, ele utilizou o verbo note. E eu achei que a melhor maneira de traduzir note era observar. To note era observar. Porquê? Eu baseei-me no dicionário, no Merriam-Webster Dictionary, que é um dicionário americano de língua inglesa, e apresenta como primeira entrada para o significado do verbo to note o seguinte: to notice or observe
with care, apontando como sinónimo to observe, isto é, reparar, observar, olhar com atenção. Este to note significa reparar, olhar com atenção. A única vez que o autor usou isto foi perante as folhas da cama. Curioso ou propositadamente, a única vez que o autor usou isto foi para referir a sua atitude perante as folhas da cama. É o que eu acabei de dizer. Foi aí que ele parou. Foi aí que o belo o tocou com mais intensidade. Foi esse momento que terá sido eleito como o mais significativo e o mais gratificante do seu dia. Esta muito provável hipótese, porque é uma hipótese, ganha, no entanto, força quando nos deparamos com a escolha do vocábulo acanthus em latim para título. E por isso mesmo, até pelo facto de ser título, se encontra destacado em situação cimeira do poema. Dá renome a um texto, oferece importantes pistas de interpretação e compreensão. Gabriela Lansol, citando Virgílio Ferreira, diz o seguinte: dar nome a um texto é uma das atividades mais misteriosas da escrita. E acrescenta: está longe de ser uma operação encerrada, porque essa fórmula logo encontra princípios de fuga, de diversão, que escapa ao nó de qualquer centro. Além disso, portanto, nós aqui reparamos que é muito importante o título de um texto. Além disso, este título acanthus, é o único vocábulo que se encontra em latim. A língua falada no Antigo Império Romano, o antigo tem exercido grande influência no mundo ocidental, sendo usada como fonte vocabular de largo âmbito, sobretudo nos domínios da ciência, da religião e das artes em geral, sendo aqui, acho eu, uma referência à arte em particular. Por tudo o que foi exposto, podemos afirmar que neste poema é de beleza que se trata, de uma elevação sublime que o autor intuiu e o impeliu desta forma a proclamar a superioridade da arte, da beleza e da poesia. Mas, para finalizar o poema, o autor finaliza de uma maneira, para mim, se calhar, inesperada. E ele finaliza da seguinte forma: deixa de nomear, relatar as vivências que fez durante o dia, como todo o poema contém, e termina assim: dói-te pensar em como a paixão é um emaranhado de seda nas tuas mãos. Fechas os olhos, desatas a seda num fio contínuo. Reparem, um pedaço de seda, o autor coloca um pedaço de seda, isto é, o texto como sendo um tecido constituído por fios emaranhados, é colocado nas nossas mãos. É uma oferta que contém um convite a que, de olhos fechados, provavelmente é uma forma de tornar presente a memória, tudo transformemos em cronologia lógica. Só então nos será dado perceber o significado total de tudo o que foi vivenciado com a
paixão, entre aspas, que o poeta refere aqui. Nesta sequência, é precisamente sobre a imagem do texto como tecido que Roland Barthes, no livro O Prazer do Texto, tece algumas considerações, afirmando que qualquer texto é um tecido que se constrói através de um entrelaçamento de fios numa textura em que o sujeito simplesmente desaparece, como se fosse uma aranha que se transformasse na própria teia. Reparem que foi precisamente isto que aconteceu ao longo deste poema. O sujeito desaparece. E no fim o autor entrega-nos esse tecido para as mãos. Numa feliz coincidência, também do Dr. João Barrento, num texto que eu transcrevo na totalidade aqui, diz: texto é tecido, e vice-versa. As palavras latinas contam já essa história. O verbo texo, texui, é tecer. Texere opus é construir uma obra. Textor é o tecelão. Textus é tecido e trama. Texto e narração. Estas considerações tiveram em vista uma análise do poema a cantos, chegando nós à conclusão de que todo o texto é um tecido, cuja trama é constituída por múltiplos e emaranhados fios que a memória desembaraça, mantendo, contudo, o sujeito anulado, como a imagem da aranha que se transforma na própria teia. Não será esta uma forma delicada e subtil de colocar nas nossas mãos o tecido que teceu? De nos convidar a com ele partilhar as vivências de um dia pautado pela atenção ao que há de bom e de mau na vida? De salientar no pequeno microcosmos que o rodeia a beleza que emana de uma folha de acanto? O acanto encontrado em lugar central do poema e em lugar cimeiro da beleza e da poesia? Penso que o autor Arthur Tzé em português, é para esse facto que chama a nossa atenção. No fim da leitura deste poema, podemos certamente afirmar que foi de grande interesse e riqueza tudo o que com ele vimos, cheiramos, degustamos. Deu-nos prazer o que visitamos, embora também sofrêssemos com a miséria humana. Contudo, o que verdadeiramente nos fascinou foram as folhas de acanto, incrustadas, não sabemos onde, porque o autor não diz, mas sabemos, usando a imagem de Goethe, que aí os nossos olhos foram solares, conseguindo dessa forma atingir a beleza que leva ao êxtase. Muito obrigada. Querem que leia agora o poema? Não era piada. Querem que leia agora o poema? Se calhar agora percebem-no de outra forma. De outra forma, quer dizer, de uma forma diferente do que se estivessem a ler pela primeira vez. Quando fechas os olhos,
Consegues distinguir uma fiada de cavalas penduradas pela cauda e atadas a um fio que atravessa a rua íngreme de lado a lado. Tenho a dizer-vos que eu achei isto tão estranho, mas tive a graça de ter possibilidade de falar diretamente com o autor e de lhe perguntar se eu estava a traduzir bem. Mas sim, é assim. Existe uma rua na Turquia em que existem tais cavalas que estão penduradas numa rua assim, de lado a lado. Deitas água no raki. O raki também é uma bebida turca que, deitando água, fica com uma coloração esbranqueada. Deitas água no raki e vês como se transforma em leite de leão. Dás umas dentadas numa berinjela fumada com iogurte. Apontas para um salmonete numa travessa de peixe. Apercebes-te do som de pingos d'água. Baixas-te para te aproximares da cabeça da medusa que, de pernas para o ar, está na base da coluna de um reservatório. Isto é, faz parte do museu que eles visitaram. Uma gota d'água salpica a testa. Observas folhas de acanto esculpidas. Depois, 18 mulheres em estranhas posturas de luto ladeando um sarcófago. Viras-te, devido a um ruído, para luminosidades cintilantes. 18 homens e mulheres, envergando camisas de segurança, irrompem pela rua apinhada em busca de heroína. E sentes o cheiro a açafrão, cardamomo, incenso, canela, gengibre, galanga, tomilho, anis estrelado, erva doce. Abres os olhos e vês sanguessugas num recipiente meio cheio de água verde hena que se encontra numa caixa ao lado de amoras brancas. Tilintam chocalhos no pescoço de cabras. Passas os dedos pelos fragmentos de vasos de terracota embutidos nas paredes de pedra de casas. Lanças o olhar para um mendigo, cujo pé inchado atingiu a dimensão da sua cabeça. Sobes com dificuldade até o templo de Atena, ao luar. Sentas-te numa coluna quebrada e contemplas Lesbos para lá do Golfo, onde há luzes que brilham ao longo da curvatura de uma baía. Ao crescente luar, prateada em manchas largas. Dói-te pensar em como a paixão é um emaranhado de seda nas tuas mãos. Fechas os olhos, desatas a seda num fio contínuo. É bonito, não é? Compreendem que eu acabei por gostar muito deste poema. Pronto, é isto.